Em 1937, um jornalista perguntou a John D. Rockefeller qual é o segredo da sua fortuna. Ele sorriu, hesitou e respondeu algo que nunca foi totalmente publicado. A resposta completa ficou guardada em arquivos privados por décadas. Mas o que vazou daquele dia mudou a vida de todos que tiveram acesso. Porque Rockefeller não falou sobre petróleo, não falou sobre sorte, ele falou sobre princípios, regras invisíveis, uma filosofia que ele aplicava desde criança, muito antes de se tornar o primeiro bilionário da história. E hoje, você vai descobrir essas regras. As mesmas que famílias poderosas ainda seguem em silêncio. As mesmas que separam quem constrói impérios de quem passa a vida inteira correndo atrás do próximo salário. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda mais do que você imagina. Rockefeller não foi um homem comum que ficou rico. Ele foi um arquiteto de riqueza. Cada movimento dele era calculado. Cada decisão, proposital. E o mais fascinante? Ele não escondia o que fazia. Ele deixou pistas, cartas, discursos, conselhos que ele dava para os filhos. Mas a maioria das pessoas nunca prestou atenção, porque elas estavam ocupadas demais perseguindo o dinheiro, enquanto ele ensinava como fazer o dinheiro perseguir você. Essas 7 regras que você vai aprender agora não são teoria. São códigos de comportamento, padrões mentais, leis invisíveis que, quando aplicadas, reorganizam sua relação com a abundância. E se você sentir um incômodo enquanto ouve isso, presta atenção, porque esse incômodo é a sua mente resistindo a sair da zona de conforto. E é exatamente aí que a transformação começa. Regra 1. O dinheiro não vem até você. Você precisa criar um sistema para ele. Rockefeller disse uma vez: "Eu prefiro ganhar 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço." Enquanto todo mundo estava quebrando as costas tentando trabalhar mais, ele entendeu algo fundamental. Riqueza não vem de esforço individual. Vem de sistemas. A maioria das pessoas vive num ciclo. Acorda, trabalha, recebe, gasta e recomeça. Mês após mês, ano após ano. Elas trocam tempo por dinheiro. E tempo é a única coisa que a gente nunca recupera. Rockefeller percebeu isso cedo. Ele sabia que se continuasse trocando horas por moedas, seria apenas mais um. Então ele fez diferente. Ele criou algo que trabalhava por ele. Algo que crescia sozinho. Um sistema. E olha, não precisa ser uma empresa de petróleo. Pode ser qualquer coisa. Um negócio online, um curso, um produto digital, uma rede de afiliados. O que importa é que você pare de ser o motor e se torne o arquiteto. Você desenha, você constrói e depois você deixa funcionar. Pensa assim, um agricultor não colhe no mesmo dia que planta. Ele prepara o solo, joga a semente, rega, cuida. E só depois de um tempo, a colheita vem. Mas quando vem, vem em abundância. É disso que eu estou falando. Você precisa plantar sistemas, não esforços isolados. E tem mais. Rockefeller também entendia que um sistema não é só sobre dinheiro. É sobre alavancagem. É sobre multiplicação. Ele contratava as melhores mentes. Ele colocava dinheiro para trabalhar em investimentos. Ele criava estruturas que geravam valor sem a presença dele. E quanto mais ele fazia isso, mais livre ele ficava, mais rico ele ficava e mais poder ele acumulava. A pergunta que você precisa se fazer agora é: o que eu estou construindo que vai continuar gerando resultado quando eu parar? Se a resposta for nada, então você não está construindo riqueza. Você está apenas sobrevivendo. E aqui vai algo que poucos percebem. Sistemas não precisam ser complexos no começo. Eles precisam existir. Rockefeller começou com um sistema simples de contabilidade que ele mesmo criou aos 16 anos. Ele anotava cada centavo que entrava e saía. Isso era um sistema. Pequeno, mas poderoso.
Porque dava clareza, dava controle. E com o tempo, ele expandiu esse sistema para toda a Standard Oil. O erro que a maioria comete é esperar ter tudo pronto antes de começar. Mas a verdade é, você constrói o avião enquanto voa. Você começa pequeno, testa, ajusta e vai crescendo. O importante é sair do modo funcionário da própria vida e entrar no modo dono da própria máquina de resultados. Regra 2. O segredo não é ganhar mais, é guardar mais. Tem uma história famosa. 2 homens recebem o mesmo salário. Um vive apertado, o outro tranquilo. A diferença? Um gasta tudo o que ganha. O outro guarda primeiro e só depois gasta o que sobra. Rockefeller aplicava uma regra simples desde criança. Ele separava 10% de tudo que entrava. Sempre. Não importava se era pouco. Não importava se precisava. Ele guardava. E isso criou nele uma mentalidade poderosa. A mentalidade de abundância. Porque quando você guarda, mesmo que seja pouco, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Você está dizendo, eu tenho o suficiente. Eu não preciso de tudo agora. Eu posso esperar. Eu posso acumular. E isso muda tudo. Muda a forma como você gasta. Muda a forma como você decide. Muda a forma como você se sente em relação ao dinheiro. A maioria das pessoas faz o contrário. Elas gastam primeiro. E se sobrar alguma coisa no fim do mês, aí sim elas pensam em guardar. Mas adivinha? Nunca sobra. Sempre tem uma conta a mais. Sempre tem um imprevisto. Sempre tem um desejo que parece urgente. E no final, o ciclo continua. Mês após mês. Sem avanço. Rockefeller sabia que riqueza não é sobre quanto entra. É sobre quanto fica. E ele levava isso tão a sério que mesmo quando já era milionário, ele continuava controlando cada centavo. Ele sabia exatamente para onde o dinheiro ia. Ele não deixava vazar. Ele não permitia desperdício, porque ele entendia que dinheiro é como água. Se você não segurar, escorre pelos dedos. E olha, eu sei o que você está pensando. Mas eu mal consigo pagar minhas contas? Como é que eu vou guardar? Justamente por isso que você precisa começar. Mesmo que seja 5%, mesmo que seja 2%. O valor não importa no começo. O que importa é criar o hábito, é treinar sua mente, é reprogramar seu relacionamento com o dinheiro. Porque quando você guarda, você não está só acumulando dinheiro. Você está acumulando poder. Você está criando opções. Você está construindo liberdade. E com o tempo, esse dinheiro guardado começa a trabalhar por você. Seja em investimentos, seja em oportunidades, seja em segurança para tomar decisões maiores. Rockefeller dizia, não trabalhe pelo dinheiro. Faça o dinheiro trabalhar por você. E isso só é possível quando você guarda, quando você acumula, quando você resiste à tentação do imediato e escolhe o poder do longo prazo. Tem uma metáfora que ele usava. Dinheiro guardado é como um exército. No começo, você tem poucos soldados, mas com disciplina e tempo, você constrói um exército inteiro. E quando você tem um exército, ninguém te ataca. Você ataca. Ele não estava falando de guerra. Ele estava falando de posição, de força, de capacidade de escolher em vez de ser escolhido. Regra 3. Associe-se com quem já está onde você quer chegar. Tem um provérbio antigo que diz, mostre-me seus amigos, e eu te direi quem você é. Rockefeller levava isso a sério. Ele não se cercava de qualquer pessoa. Ele escolhia. Ele era estratégico. Ele sabia que o ambiente molda o homem. Ele se associava com banqueiros, com inventores, com visionários, com gente que pensava grande. Porque ele entendia uma verdade simples. Você nunca vai além do nível das pessoas ao seu redor. Se você anda com quem reclama, você vai reclamar. Se você anda com quem desiste, você vai desistir. Mas se você anda com quem constrói, você vai construir. E não é só sobre networking.
é sobre absorção, é sobre osmose. Quando você está perto de alguém que pensa diferente, que age diferente, que vê oportunidades onde os outros veem problemas, alguma coisa muda em você. Você começa a pensar como eles, a agir como eles, a ver o mundo pelos olhos deles. Rockefeller fazia questão de estar em salas onde ele era o menos experiente. Ele pagava para estar perto de mentes brilhantes. Ele sabia que uma conversa certa valia mais do que 1000 livros, porque livros te dão teoria, pessoas te dão realidade, te dão atalhos, te mostram o caminho que elas já percorreram. Tem uma história pouco conhecida. Quando Rockefeller ainda era jovem, ele foi numa reunião de empresários ricos. Ele não tinha dinheiro para estar ali, mas ele encontrou um jeito de entrar e ficou no canto, apenas observando, ouvindo, absorvendo. E no final da noite, um dos empresários reparou nele e perguntou: "Quem é você?" Rockefeller respondeu: "Alguém que vai ser maior que todos aqui." O cara riu, mas anos depois, aquele mesmo empresário trabalhava para Rockefeller. Isso é ousadia, mas é também estratégia. Ele sabia que para chegar em algum lugar, você precisa estar perto de quem já chegou. Você precisa respirar o mesmo ar. Você precisa ver como eles pensam, como eles agem, como eles resolvem problemas. Agora, se você já percebeu que está cercado de gente que te puxa para baixo, que te faz duvidar, que te convence de que seus sonhos são impossíveis, comente aqui embaixo: "Eu escolho crescer", porque esse é o primeiro passo. Reconhecer, decidir e então agir. E olha, eu não estou dizendo para você abandonar todo mundo, mas eu estou dizendo que você precisa ser intencional. Você precisa buscar ativamente pessoas que te inspiram, que te desafiam, que te empurram para frente. E hoje, isso é mais fácil do que nunca. Você tem internet, você tem comunidades, você tem acesso a mentores, cursos, grupos. A única coisa que falta é você decidir entrar. Rockefeller entendia que sucesso não é um caminho solitário. É um caminho compartilhado. E quanto melhores forem as pessoas ao seu lado, mais longe você vai chegar. Ele dizia: "Não é sobre ser o mais inteligente da sala, é sobre estar na sala certa." Regra 4. Invista em você antes de investir em qualquer outra coisa. Rockefeller dizia: "O melhor investimento que você pode fazer é em si mesmo." E ele não estava falando de curso online ou academia. Ele estava falando de algo mais profundo. Ele estava falando de moldar sua mente, de expandir sua visão, de fortalecer seu caráter. Ele lia, estudava, se cercava de conhecimento. Ele entendia que antes de você ter uma empresa bilionária, você precisa ter uma mente bilionária. Porque tudo começa lá dentro, na forma como você pensa, na forma como você vê problemas, na forma como você reage ao medo. A maioria das pessoas investe em coisas, carros, roupas, eletrônicos, e não tem nada de errado com isso. Mas se você investe mais em coisas do que em você mesmo, você está invertendo a ordem. Porque coisas se depreciam. Você se valoriza. Pensa assim: se você tem R$ 1.000 e você gasta com um curso que te ensina a ganhar 10.000, você não gastou. Você multiplicou. Mas se você gasta com algo que só te dá prazer momentâneo, você perdeu. Não só o dinheiro, mas a oportunidade. Rockefeller sabia que habilidades são ativos que ninguém pode tirar de você. Conhecimento é poder que viaja com você, e mentalidade é a fundação de tudo. Então, ele investia nisso. Diariamente, constantemente, sem parar. E aqui vai uma verdade dolorosa. A maioria das pessoas está quebrada não por falta de dinheiro, mas por falta de preparo. Elas não sabem vender, não sabem negociar, não sabem liderar, não sabem investir. E por isso, mesmo quando o dinheiro chega, ele escorre. Porque elas não têm o vaso certo para segurar. Então, antes de você buscar a próxima oportunidade, se pergunte: eu estou preparado para ela?
Eu tenho as habilidades? Eu tenho a mentalidade? Eu tenho a disciplina? Porque oportunidades aparecem para todo mundo, mas só quem está pronto consegue agarrar. Rockefeller tinha um hábito. Ele passava pelo menos 1 hora por dia lendo. Não importava o quão ocupado ele estava. Não importava quantas reuniões ele tinha. Aquela hora era sagrada. E ele não lia qualquer coisa. Ele lia biografias de grandes homens. Ele lia sobre economia, sobre filosofia, sobre história. Porque ele sabia que quanto mais ele entendia o mundo, mais poder ele tinha para moldá-lo. E tem mais. Ele também investia em saúde, em energia, em clareza mental. Porque ele sabia que um corpo cansado não gera ideias brilhantes. Uma mente confusa não toma decisões certas. Então ele dormia bem. Ele comia bem. Ele cuidava da máquina que sustentava tudo, ele mesmo. A pergunta é: quanto você investe em você? Não só em dinheiro, mas em tempo, em atenção, em desenvolvimento. Porque se a resposta for pouco ou nada, então você não está se preparando para a grandeza. Você está se preparando para a mediocridade. Está curtindo até aqui? Então continua comigo, porque as próximas 3 regras são ainda mais profundas. E uma delas vai mudar completamente a forma como você vê o dinheiro. Tem uma história real que ilustra perfeitamente essa regra. Durante a Grande Depressão, enquanto milhões de pessoas perdiam tudo, Rockefeller continuava comprando empresas, propriedades, ações. Tudo que os outros vendiam em desespero, ele comprava com calma. Por quê? Porque ele via o que os outros não viam. Ele entendia que crise não é fim, é redistribuição. A maioria das pessoas tem medo do caos, medo da incerteza, medo de perder. E por isso, quando as coisas ficam difíceis, elas congelam. Ou pior, elas desistem. Mas Rockefeller tinha uma mentalidade diferente. Para ele, problema era matéria-prima. Era combustível. Era oportunidade disfarçada. Ele dizia: eu sempre tentei transformar cada desastre em uma oportunidade. E olha que frase poderosa. Porque a diferença entre quem fica rico e quem fica pobre não é a ausência de problemas. É a reação aos problemas. É o que você faz quando tudo parece estar desmoronando. Pensa assim. Imagine 2 pessoas enfrentando a mesma crise. Uma entra em pânico, reclama, culpa o governo, a economia, a sorte. A outra respira fundo, analisa a situação e pergunta: onde está a oportunidade aqui? O que eu posso fazer que os outros não estão fazendo? Como eu posso me posicionar agora para colher depois? E a resposta para essas perguntas é o que separa os dois. Um fica parado, esperando as coisas melhorarem. O outro age, criando valor exatamente onde os outros só veem falta. Rockefeller aplicava isso em tudo. Quando os concorrentes dele baixavam o preço do petróleo para tentar quebrar ele não entrava em guerra de preço. Ele melhorava a logística. Ele otimizava a produção. Ele criava eficiência onde os outros criavam desperdício. E no final, enquanto os concorrentes faliam tentando competir, ele dominava o mercado. Você já passou por algo assim? Já viu uma dificuldade e, em vez de reclamar, decidiu agir? Me conta aqui embaixo, eu leio todos os comentários. Porque essa mentalidade precisa ser treinada, não é natural. O cérebro humano foi programado para evitar risco, para buscar segurança. Mas riqueza não vem da segurança. Vem da coragem de ver diferente, de agir diferente, de transformar obstáculo em degrau. E olha, isso não significa que você tem que gostar de problemas, mas significa que você não pode ter medo deles, porque eles vão aparecer, sempre. E quanto maior você cresce, maiores são os problemas. A diferença é que você aprende a não ser vítima deles. Você aprende a ser o solucionador, o estrategista, o construtor. Regra 6. Seja paciente com o crescimento, mas urgente com a ação.
Aqui está uma das maiores contradições que as pessoas não entendem. Rockefeller era extremamente paciente, mas também extremamente urgente. Parece contraditório, né? Mas não é. Ele era urgente para começar, para agir, para testar, para dar o primeiro passo. Mas ele era paciente com os resultados. Ele sabia que riqueza real não se constrói da noite para o dia. Ela se acumula, ela se multiplica, ela cresce devagar no começo, mas depois explode. A maioria das pessoas faz o contrário. Elas enrolam para começar, adiam, esperam o momento perfeito, esperam ter tudo pronto e, quando finalmente começam, querem resultado imediato. Querem ver dinheiro entrando na primeira semana. E quando isso não acontece, desistem. Rockefeller entendia que existe um tempo para plantar e um tempo para colher. E você não pode colher sem plantar. E não pode plantar hoje e colher amanhã. A natureza tem o próprio ritmo. E a riqueza também. Ele investia em negócios que levariam anos para dar retorno. Mas ele começava agora. Ele colocava o dinheiro. Ele montava a estrutura. Ele contratava as pessoas. Ele não esperava. Ele plantava. E depois, ele tinha paciência. Tem uma frase dele que eu amo. Eu não me importo em esperar pelo sucesso, desde que eu saiba que ele está vindo. E é isso. Ele não tinha pressa pelo resultado, mas ele tinha certeza da direção. Porque ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava seguindo os princípios. E ele sabia que, se você planta certo, a colheita é inevitável. Agora, a pergunta que você precisa se fazer é: eu tenho disciplina para agir hoje, sabendo que o resultado só vem amanhã? Porque essa é a marca de quem constrói impérios. Essa é a marca de quem pensa a longo prazo. A maioria quer atalho, quer fórmula mágica, quer ficar rico em 6 meses. E aí entra em pirâmide, entra em aposta, entra em esquema e perde tudo. Porque atalho para a riqueza não existe. O que existe é caminho. E caminho exige paciência. Mas exige também urgência. Porque você não pode adiar o começo. Você não pode esperar estar pronto. Você não pode esperar ter tudo resolvido. Porque se você esperar, vai esperar para sempre. Então, começa. Agora. Com o que você tem. Onde você está. E depois, tenha paciência com o processo. Rockefeller começou vendendo doces na rua quando era criança. Ele não esperou ter uma empresa. Ele começou pequeno, mas ele começou. E foi crescendo. Devagar. Consistentemente. Até se tornar o homem mais rico do mundo. Regra 7. Dê antes de receber. A lei invisível da reciprocidade. Essa talvez seja a regra mais contra-intuitiva de todas. Porque a lógica comum diz: primeiro eu acumulo, depois eu dou. Mas Rockefeller fazia o oposto. Ele dava desde o começo, antes de ser rico, antes de ter muito. Ele dava. E não era caridade vazia. Era estratégia espiritual. Era entendimento de uma lei invisível que governa o universo. A lei da reciprocidade. Você colhe o que planta. Você recebe o que dá. Não é mágica, é princípio. Rockefeller doou mais de $500 bilhão durante a vida dele. Construiu universidades, financiou pesquisas, ajudou milhões de pessoas. Mas ele não fazia isso só porque era rico. Ele fazia isso porque entendia que dar abre portas. Dar cria fluxo. Dar multiplica. Tem uma passagem bíblica que ele levava a sério. Dai e ser-vos-á dado. E ele testou isso na própria pele. Quanto mais ele dava, mais ele recebia. Não por causa de karma, não por causa de sorteio cósmico, mas porque quando você dá, você sai da mentalidade de escassez e entra na mentalidade de abundância. Quando você segura tudo com medo de perder, você está dizendo para o universo: eu não tenho o suficiente. E o universo responde: então, você não vai ter mesmo. Mas quando você dá, mesmo quando está apertado, você está dizendo: eu tenho mais do que preciso. Eu posso compartilhar.
E o universo responde: então você vai ter ainda mais. E olha, eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de conhecimento, de ajuda, de atenção, de valor. Quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca, alguma coisa se move. Portas se abrem, conexões acontecem, oportunidades aparecem. Rockefeller entendia isso. Ele ajudava jovens empreendedores. Ele investia em ideias que não traziam retorno imediato. Ele criava valor para o mundo, e o mundo devolvia em forma de riqueza, respeito e legado. Então, aqui vai o desafio. Antes de você cobrar, ofereça. Antes de você vender, entregue. Antes de você pedir, dê. E veja o que acontece. Não em um dia, não em uma semana, mas com o tempo você vai perceber que a vida responde, que as pessoas respondem, que o dinheiro responde, porque existe uma diferença entre quem só quer tirar e quem quer trocar. Quem só quer tirar, eventualmente fica sozinho. Mas quem troca, quem dá, quem cria valor, esse se torna indispensável. E quando você é indispensável, o dinheiro te persegue. As oportunidades te perseguem. O sucesso te persegue. Essas são as 7 regras. 7 princípios que Rockefeller aplicou e que transformaram ele no homem mais rico do mundo. Mas aqui vai a verdade. Conhecimento sem aplicação é só entretenimento. Você pode assistir esse vídeo, pode achar interessante, pode até concordar com tudo. Mas, se você não aplicar, nada muda. E eu sei que existe algo dentro de você que quer mais. Que sabe que você foi feito para algo maior. Que sente que existe um nível de vida, de liberdade, de abundância que ainda não chegou, mas que está próximo. Muito próximo. E se você chegou até aqui, é porque essa mensagem ressoou. Porque alguma coisa dentro de você reconheceu a verdade. E agora, a única pergunta é: você vai agir? Se você já acompanha o canal, provavelmente conhece as 7 chaves mentais. Elas fazem parte dos códigos milionários, um método direto que atua exatamente nas travas invisíveis que te mantém na mesma. É diferente de tudo que você já viu. Para ter acesso é simples. Vou estar deixando o link na descrição. Porque uma coisa é entender os princípios de Rockefeller. Outra coisa é reprogramar sua mente para aplicá-los. E é exatamente isso que as 7 chaves fazem. Elas destravam, elas abrem, elas liberam. E quando isso acontece, você não precisa mais correr atrás do dinheiro. Ele começa a correr atrás de você. E se você quiser continuar desbloqueando as camadas invisíveis que estão travando sua vida, tem um vídeo aqui no canal que vai te virar do avesso. Procura por 30 Conselhos de Salomão. É outro nível, outra profundidade, e vai conectar com tudo que você viu aqui. Deixa o like se essa mensagem tocou você. Compartilha com quem precisa ouvir. E comenta aqui embaixo qual dessas 7 regras mais impactou você. Eu leio todos os comentários, e sua resposta pode virar um próximo vídeo. Aqui é o Portador. Nos vemos no próximo vídeo.